Então vamos lá. Boa noite, a aula de hoje aí é sobre voz passiva. Era para a Isabela dar, né? Só que ela teve algum problema, ela não vai poder dar essa semana e aí eu estou substituindo ela. E aí a gente vai ter 2 semanas de recesso, né? Do cursinho e depois a gente volta aí. Mas tá tudo de boa. Então vamos lá. Galera, a aula de hoje é sobre voz. Professor, é só para aproveitando e perguntar, porque como às vezes eu fiquei meio ausente, eu não vi tudo. Semana que vem é o recesso, é isso? É, eu acho que é. Se eu não me engano, se eu não tiver. Acho que a Ah, Dani me falou que beleza. é semana que vem. É porque eu já não fico na expectativa de aula e volto quando voltar, beleza, tá? Aham, não, tranquilo. Se você quiser, eu te confirmo aqui, senão às vezes eu faço você perder a aula sem saber. Não, mas não tem problema não, já vai ter o recesso, eu fico atenta já, tá? Aham, não, tranquilo. Obrigadinho. Semana que vem é recesso e volta dia 5 as aulas. 5 de Ah, então outubro. fechou. Tranquilão, Beleza? obrigada, viu? Beleza. Nada, que isso. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre voz passiva. O que é a voz passiva? É a mesma coisa, a passive voice, né, no inglês, ela é a mesma coisa que a voz passiva na língua portuguesa. É quando você tira a ênfase do sujeito que está praticando a ação para colocar a ênfase na ação em si. Então, quem fazia a ação vai passar a sofrer a ação e com isso você tem que reestruturar a frase, meio que jogar ela de ponta cabeça. Quando você joga ela de ponta cabeça, você troca a ênfase que antes era no sujeito. Por exemplo, eu peguei uma caneta. Antes a ênfase é que eu peguei uma caneta. Se eu trocar e falar simplesmente que a caneta foi pega, eu estou dando uma ênfase maior na ação de que a caneta foi pega mesmo, assim, do fato de da ação de pegar a caneta, é a maior ênfase, né? É para isso que a gente usa a voz passiva. Ela é bem utilizada aí e é bem importante justamente para focar nessa ideia. Quando você não quer focar no sujeito, às vezes é melhor você usar a voz passiva. Isso tem muito em redação, para você não ter que ficar indeterminando o sujeito, colocando alguma. Por exemplo, quando o sujeito é indeterminado e tal, para você não escrever que fizeram alguma coisa, você escreve simplesmente que alguma coisa foi feita. E aí isso é bem. Isso soa muito bem, isso tanto no português quanto no inglês. Né? E hoje a gente vai ver aí como reestruturar as frases na voz passiva para cada tempo, tem umas regrinhas, mas é bem tranquilo aí, para cada tempo verbal, e é isso aí. Antes aí, coloquei uma gracinha aí só para agitar, e porque hoje é terça-feira e terça-feira é o dia que não passa mesmo. Então, isso aí, né? When you think you've been working for 4 hours and it's only been 70 minutes. Então, e aí, vamos começar então? A se divertir com a voz passiva? Bora lá. Outra coisa também, indicar um filme aí para vocês verem. Antes, quando a aula era presencial, tinha mais mania de colocar isso. Aí agora, como eu não vejo muito vocês assim, aí já não, já não dá mais aquele negócio de indicar. Mas uma frase aí, não sei se vocês já viram o filme, do filme Life of Pi, né? E aí ele fala, I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. Ele tá falando, eu suponho que no final o, o, o princípio da vida, assim, começa a ser você deixar as coisas passarem, né? Irem. Mas machuca sempre muito você não tirar um momento para dizer adeus. Então, só para inspirar ver o filme, para quem não viu, é bem legal, bem filosófico, assim, eu gosto. Então vamos lá. Começar aí com o conteúdo mesmo. Passive Voice.
Então, que nem a gente tinha falado, a passive voice, que é a voz passiva, é um tipo de construção frasal que é salientado no que acontece com o sujeito, no entanto, sem enfatizá-lo. Então, o sujeito, nesse caso, ele passa a ser paciente, ele passa a sofrer a ação do verbo lá, em vez de ele praticar a ação, né? Com isso, que nem a gente tinha falado, como o sujeito ele passa a receber a ação, o foco da frase ele fica na ação em si, e não mais não fica mais no sujeito. Que nem um exemplo de eu peguei a caneta, então, por exemplo, eu assisti aula. Se eu falar que eu assisti aula, I watched the class, eu tô dando uma ênfase que eu assisti a aula. Se eu quero só falar que alguma aula foi assistida, quero dar a ênfase na ação, eu vou falar a class has been watched, por exemplo. Beleza? Qualquer dúvida, vocês vão me parando aí. Pode falar alguma coisa no chat, enquanto isso eu vou seguindo, beleza? Então vamos lá. Passive voice. A voz passiva pode ser utilizada em frases afirmativas, negativas e interrogativas, que nem todo tempo verbal, toda construção de frase na língua inglesa e na portuguesa também. A princípio, numa frase comum, na voz ativa, nós temos que ter um sujeito, depois nós temos um verbo, no tempo que ele tiver, depois nós temos o complemento. Basicamente isso. Quando nós vamos passar para a voz passiva, a gente tem que inverter, virar isso meio que do avesso. Então, o que era o complemento, o objeto, por exemplo, ele passa a ser o sujeito, porque antes ele sofria a ação, por exemplo, agora ele vai passar a ser o sujeito que continua sofrendo a ação, né? E o sujeito, ele passa a ser um complemento. Para isso acontecer, o que a gente tem que fazer é o seguinte: colocar o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. No português seria, por exemplo, o foi, assim. Por exemplo, eu comprei um livro foi comprado. Esse verbo to be, ele faz o papel do foi, que seria no português. E a gente tem que usar o particípio passado do verbo principal. O particípio passado a gente já conheceu, aquele dos irregulares, que tem o passado simples, né, dos verbos irregulares, e tem também o particípio passado, que ele muda um pouquinho, que a gente usa ele no present perfect, por exemplo, no past perfect. E ao combinar esse verbo to be mais o particípio passado, a gente dá essa ideia da voz passiva. Dá a ideia de que o sujeito agora está sofrendo a ação, né? Isso é bem tranquilo. E quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Basicamente, os cuidados são aplicar o verbo to be no tempo verbal certo. Porque a oração original, por exemplo, ela pode estar em qualquer tempo verbal. E a gente, ao passar para a voz passiva, a gente tem que flexionar esse verbo to be da maneira correta para a frase permanecer no tempo que ela estava e mudar para a voz passiva. Não sei se está claro aí. Qualquer coisa vocês me param. Então, beleza. Aqui nós estamos falando, então, a gente usa esse tipo de construção quando o sujeito da frase é indeterminado, que nem eu tinha falado mais cedo. Então, quando a gente tem um sujeito que não está muito bem definido, para a gente dar uma ênfase na ação em si, a gente usa a voz passiva. E aí ela pode ser usada em diversos tempos verbais, do presente, passado e futuro. Sempre dá para se usar a passive voice. O que a gente tem que ter cuidado é na hora de flexionar o verbo para ela manter o tempo verbal que ela já estaria na voz ativa. E isso não é difícil, não, é bem tranquilo. A gente vai dar uma olhada aqui. Então, a gente vai ter aqui para vários tempos verbais, os principais que a gente viu, e como é que faz para flexionar para a voz passiva, para jogar a oração na voz passiva, com alguns exemplos. Então, a gente vai ler aí. Então, vamos primeiro começar com simple present, presente simples. A gente começa aí com o que era o objeto na voz ativa, né, mas na verdade é o sujeito. A gente vai ter o verbo to be no presente, que é o verbo am, is ou are, dependendo, claro, do sujeito, se é plural, se é singular, se é primeira, segunda, terceira pessoa.
Depois, o verbo principal da ação no particípio. Depois, o sujeito que pratica, né, que passa a ser o objeto. E mais um complemento que pode vir a ter. Então, vamos aí para o primeiro exemplo. The school is painted by John. Então, a gente quer falar aí que a escola é pintada pelo John. Nós temos aí a frase na voz ativa seria John paints the school. John pinta a escola. Como via de regra aí para passar para a voz passiva, a gente tem então que esse paints, que seria o verbo to paint no presente simples para terceira pessoa do singular, ela passa a ser um is painted, que é o verbo to be, também no simple present, mas o verbo principal no particípio passado. Então, a gente tem aí a escola que está sofrendo a ação de ser pintada. The school is painted by John. Você vê que ela continua no presente e o sentido continua o mesmo, assim. O que muda é a ênfase, assim, no fato da escola ser pintada e tira um pouco a ênfase do John tá pintando a escola. Beleza? Aqui no segundo exemplo, nós temos Black and white movies are considered old-fashioned. Então, nós temos aí que filmes em preto e branco são considerados antiquados, né? Old-fashioned aí seria mais ou menos antiquado, algo moda antiga, assim. Então, beleza, nós temos aí a mesma coisa. Black and white movies, que seria o que é considerado, né? Então, o sujeito que está sofrendo a ação de ser considerado, ele está no plural, né? Porque são vários filmes, então a gente usa o are. Considered, porque é um verbo regular aí no particípio passado, então vira considered. E old fashioned aí seria o complemento. Beleza? No terceiro exemplo, nós temos aí The school is not painted by John anymore. Então, aí seguindo a mesma linha de raciocínio do primeiro, só que agora a gente passou ela para o negativo. O que muda? Nada. A gente pode botar isn't painted by John anymore, ou is not, tanto faz. Mantém. A regrinha é a mesma, de você colocar o verbo to be antes, no tempo verbal de que ela já estava. Beleza? Então, aqui também, na forma interrogativa, também a mesma coisa, aquela velha regra aí do inglês de colocar o verbo antes para formular perguntas. Então, is the school painted by John? Você está perguntando, a escola é pintada pelo João? Também você pode ver aí que segue tudo o mesmo padrão. Então, toda vez que a gente for passar no simple present, o que a gente tem que lembrar? De usar o verbo to be no simple present, depois o verbo principal no particípio. E por último aí, nós temos aí, is this the life we really want? Calma, esse último exemplo, na verdade, está errado. Não tem nada a ver, é só não tem nada a ver com passive voice. Desculpa aí, um erro aí do slide. Na verdade, is this the life we really want? Não tem nada a ver com passive voice, é só uma frase no presente simples mesmo, perdão. Mas o resto aí tá tudo seguindo o mesmo padrão, da gente ter o verbo to be e o verbo no particípio passado. Beleza. Ficou claro aí, galera? Qualquer coisa, vocês me parem aí que a gente conversa. Então, vamos lá. Agora para o present continuous. O que muda para o present continuous? A linha de raciocínio de usar o verbo to be, ela vai sempre seguir a mesma em todos os tempos verbais. O que vai mudar é o jeito que a gente vai flexionar o verbo to be, usar o tempo verbal do verbo to be, para dar essa ideia. Então, por exemplo, para o present continuous, a gente vai ter a mesma coisa, aquela mesma ideia, só que agora o verbo to be, ele vai estar no present continuous, não mais no present simple. Ele está acompanhando aí o tempo verbal que estava. Então, nós vamos ter aí o que era o objeto, que passou a ser o sujeito paciente da ação, né? Mais o verbo to be no presente contínuo, mais o verbo principal no particípio passado, mais o sujeito que praticou a ação, que agora ele está sendo objeto, mais algum outro complemento que possa ter. Então, como temos aí no primeiro exemplo, we are being called despicable things. Então, nós estamos sendo chamados de coisas horríveis. Então,
Então, nós estamos sofrendo a ação de ser chamadas de coisas horríveis. Dá para perceber aí, por ser o we, né, primeira pessoa do plural, a gente usa o are, e o verbo to be no present continuous é sempre com o been, né? Então, o be mais o ing. E aí, o verbo to call no participio passado também, o verbo regular, por isso só acrescentar o ed. E é isso aí. Segundo exemplo. Are they being punished for their mistakes? Então, eu estou fazendo uma pergunta aí, também seguindo a mesma linha de raciocínio. Are they being? Então, verbo to be aí no presente contínuo, em formulação de pergunta, né? Por isso, are they being? Depois, o verbo principal no participio passado, punish, também é regular. For their mistakes, aí seria um complemento. Terceira frase aí, terceiro exemplo. I'm not being accused for a crime I didn't commit. Então ele está falando, eu não estou sendo acusado por um crime que eu não cometi. O mesmo esquema também, de sempre aí, verbo to be no presente contínuo, o verbo to accuse no participio passado e o complemento. E aí, no último exemplo, nós temos he's being denied by all the companies he's trying to get in. Então, ele está sendo negado por todas as companhias por todas as empresas que ele está tentando entrar. A frase, por exemplo, aí na voz ativa seria all the companies he's trying to get in are denying him. Então, a gente teria desse jeito. Are denying. O que passa o him passa a ser he, né? Então, he is being denied by all the companies he's trying to get in. Beleza. Tranquilo, galera. Tá ficando claro aí? Então, beleza. Eu vou passar aqui para o próximo. Present Perfect agora, né? Que é aquele do verbo have, mas já do verbo to have, mais o participio passado. Então, esse já tinha participio passado. O que vai mudar? Nada. Nada não. Vai mudar que a gente vai colocar o que vai estar no presente perfeito agora é o verbo to be. Então, vai ser o have mais has, depois o verbo to be no participio passado, e depois o verbo também no participio passado. Depois quem praticou a ação, mais o complemento, né? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Então, his theory has already been proved, but he hasn't earned the Nobel Prize. Então, ele está falando, a sua teoria já foi provada, mas ele ainda não ganhou o prêmio Nobel. Então, nós temos aí o sujeito, paciente, que é a teoria, sua teoria, né? Ela já foi provada. Então, a gente tem aí aquela ideia meio que de passado que o Present Perfect dá, né? Aquele passado, você não sabe certinho quando acabou, ou se realmente acabou. E depois o complemento aí, mas bem tranquilo, né? Então, o que a gente tem que fazer para passar para a voz passiva quando a gente tem o Present Perfect? A gente vai colocar o verbo to be no Present Perfect e depois adicionar o participio passado do verbo principal. Você pode ver aí que sempre a voz, o tempo verbal que a gente está usando na voz ativa, ele se preserva na voz passiva para o verbo to be. E o verbo principal, não importa o tempo verbal que ele estava, ele vai para o participio passado. Então, isso é um padrão que se repete e fica bem tranquilo aí de se observar. Então, no segundo exemplo, nós temos aí have they been warned up about the dangers of society? Então, eles foram avisados sobre os perigos da sociedade? Brisa. Então, mesmo esquema aí, agora na forma de pergunta, né? Então, o verbo to have começa na frase, depois o sujeito paciente they, aí o verbo to be no participio passado, mas porque faz parte do presente perfeito, ou seja, have they been, aí sim o verbo principal no participio passado, warmed up,
about the dangers of society. Então, sendo complemento aí. No terceiro exemplo, nós temos I haven't been told what path to follow. I just started walking. Então, ele está falando, eu não fui avisado qual caminho seguir. Então, mesma coisa, sujeito paciente, eu não fui avisado, né? Haven't been told. Então, a gente pode ver aí que o presente perfeito do verbo to be permanece. E aí, a gente tem o verbo irregular tell, né? Que vira told no participio passado, para dar a ideia aí da voz passiva. Então, eu não fui avisado qual caminho seguir. Eu só comecei andando. Andar, pode ser também. No último exemplo aqui, has the UN been alerted about what happened in Rio slums? Aqui esse UN era para ser, na verdade, UN, com N de navio, porque seria de United Nations, né? Seria a sigla da ONU. Então, mas aí também o importante aí, que é a voz passiva, é a mesma coisa aí. Has the UN, então, a ONU foi alertada sobre o que aconteceu nas favelas do Rio, também na forma de pergunta, e é o mesmo esquema aí. Então, presente perfeito para o verbo to be e participo passado para o verbo to alert, que fica alerted, por ser regular. Beleza? Então, vou passar aqui. Vamos lá. Agora vamos começar algumas formas de passado. Começar pelo simple past, passado simples. O que ele vai mudar? Ele vai manter aquele padrão. O que vai mudar é o fato de que agora o verbo to be ele vai estar no passado. Mas é aquela mesma coisa. O que era o objeto, o que era na voz ativa, ela passa a ser o sujeito na voz passiva, um sujeito paciente. Depois, o verbo to be, como isso aí é simple past, o verbo to be no simple past, que é o quê? Was ou were, was para singular, were para plural, verbo principal no particípio passado. Depois, quem praticou a ação, que era o sujeito na voz ativa, vai passar a ser o objeto e mais algum complemento que possa ter. Primeiro exemplo, nós temos aí. A teacher was attacked by a police officer during the strike. Então, um professor foi atacado por um policial durante a greve. Pode ver aí que está na forma clássica. Quem foi atacado, o sujeito paciente, foi o professor. Was attacked, was porque está no singular. Attacked aí o particípio passado do verbo to attack. E by a police officer quem praticou a ação, no caso, vira o objeto aí. E during the strike, complemento. Como é que a gente poderia reformular essa frase aí na voz ativa? A gente poderia falar: a police officer attacked a teacher during the strike. Aí você vê que já aumenta a ênfase no policial que atacou, né? E não no fato de um professor ter sido atacado em si. Beleza? A voz passiva é basicamente isso. Basicamente essa regra aí de colocar o verbo to be no tempo que ela tá para poder gerar essa ênfase aí. E se algum dia vocês virem escrever alguma coisa em inglês, não sei se tem algum vestibular, alguma coisa que pede alguma questão dissertativa disso, mas é sempre interessante usar a voz passiva aí, que ela gera um sentido legal aí para texto em si. Então, aqui no segundo exemplo aqui, they were ordered to start following all of the stupid rules. Então, eles foram ordenados para começar a seguir todas aquelas regras estúpidas. Mesma coisa, eles. Então, a gente tem o verbo to be no passado aí para plural, were. Ordered o participio passado do verbo to order. E aí, to start following all of the stupid rules. Seria o complemento, né? Beleza. Próximo exemplo aí. Corinthians was destroyed by Cruzeiro, known as the best team in Brazil. Então aqui a gente pode falar
Essa aula aí é de alguns anos atrás, hoje não dá para falar isso, né? Mas beleza. O Corinthians foi destruído pelo Cruzeiro. Então, mesmo esquema aí da voz passiva também. Verbo to be no passado, depois o verbo principal no particípio passado. E aí o complemento, né? Na voz ativa, no caso, seria Cruzeiro, known as the best team in Brazil, destroyed Corinthians. E bem isso. Bem tranquilo, sempre esse padrão, galera. Então, aí o penúltimo exemplo nós temos aí. Was the song performed in a legendary way? Então, a música, tá perguntando, a música foi tocada num jeito lendário? Mesmo esquema também. Para pergunta, então nós temos aí o verbo to be começando no passado, depois o sujeito paciente, depois o verbo principal no particípio passado, e aí o complemento. Por último, nós temos aí, she wasn't told to do anything. She did it because she was high. Então, aí, ela não foi mandada a fazer nada, ela fez porque ela estava doidona, será? Então, nós temos aí também o mesmo padrão que eu estou repetindo e tal, de passar orações aí no Simple Past para voz passiva. Tranquilo? Podemos seguir para o próximo? Então, vamos lá. Past Continuous, agora. O passado contínuo. O que vai mudar? Nada, mesma coisa. O que vai mudar é que agora o verbo to be ele vai estar no past continuous. Como assim? É aquele do was ou were, depois o verbo to be com ing, né, no gerúndio. Então, mantém aí os mesmos padrões também. Por exemplo, aí na primeira oração, Batman was being called to save the world, because Superlost was on a hangover. Então, nós temos que falar aí que o Batman estava sendo chamado para salvar o mundo porque o outro super-herói estava ressaqueado. Então, nós temos aí o mesmo padrãozinho. O verbo to be agora está no past continuous, né? Que é o verbo, que é o tempo que a gente queria usar. E a mesma coisa, o Batman está sofrendo a ação de ser ligado, ele tá sofrendo a ligação, assim, né? Para salvar o mundo. Mesma coisa de sempre aí. A gente vai ter o verbo to be no tempo da oração mesmo e o verbo principal no particípio passado. Então, segundo exemplo aí, nós temos were you being told to shut up? In case not, shut up. Então ele está perguntando aí, você foi mandado calar a boca? Caso não, cala a boca. Tipo, então, também seguindo aquele mesmo exemplo. Agora o verbo to be tá, como é para you, ele está aí no formato plural, mas também ainda no past continuous. E aí o verbo to tell no particípio passado que vira told. Resta complemento. Beleza? Penúltimo exemplo aí nós temos she wasn't being arrested, she was just being invited to spend a night in prison. Então, tem aí. Ela não estava sendo presa, ela estava apenas sendo convidada a passar uma noite na prisão. Então, nós temos aí dois exemplos com o past continuous na voz passiva. She wasn't being arrested, então ela não estava sendo presa. Você vê aí que ela não estava sofrendo a ação de ser presa, né? E depois, she was just being invited. Ela estava sofrendo a ação de ser convidada. Mesmo esquema. O último exemplo aí que nós temos the song was being played when the bass player started to pass out. Então, a canção estava sendo tocada quando o baixista começou a passar mal ou a desmaiar. Também, mesma regra aí, que eu já cansei de ser, vocês já cansaram de ouvir também, provavelmente. Vamos lá. Agora, past perfect. O passado perfeito. O que muda? Nada. O verbo to be vai para o passado perfeito. E o verbo principal
continua no participo passado. Então, que nem nós temos aí no primeiro exemplo, the drugs had already been taken by the cops when the buyer showed up. Então, as drogas já tinham sido levadas pelos policiais quando os compradores chegaram. O mesmo esquema. O past perfect, que é aquele para falar que alguma coisa já tinha acontecido, né? Tinha acontecido antes ainda de algo já está no passado. A gente, para colocar ela no participo passado, a gente vai passar o verbo to be para o past perfect. Então a gente vai ter o had been sempre, e depois vai ter o verbo principal no particípio. Então, que nem nós temos aí, had been taken. Beleza, né? Segundo exemplo aí, na forma de pergunta, had the books been rented by the time you got in the library? Então, os livros já tinham sido alugados até a hora que você chegou na livraria, na biblioteca? Mesma coisa também. Verbo to be aí no past perfect. E aí o verbo principal, no caso, é o verbo to rent, alugar. O penúltimo exemplo aí. The world had been saved by Batman before Superloss was recovered from his hangover. Então, o mundo já tinha sido salvo pelo Batman. Mesma coisa aí, imitando o exemplo da outra. Agora, também, o verbo to be no passado perfeito. E agora é o verbo to save aí, que é o verbo principal, que está no participo passado. Beleza? E no último exemplo, nós temos aí the dog had been mistreated. The dog had been mistreated in his last home. That's why he's afraid of people. Então, o cachorro tinha sido maltratado no seu último lar. Por isso ele tem medo de pessoas. Mesmo esquema. Verbo to be, passado perfeito. E o verbo principal, no caso, mistreat, que significa maltratar, no participo passado. Dando a ideia de que o cachorro está sofrendo a ação. Está sofrendo maltrato, no caso. Vamos lá. Alguma dúvida até agora? Tranquilo, podemos seguir. Muito rápido. Então vamos seguir. Beleza. Agora para o futuro. Vamos começar aí com Simple Future. Forma mais básica de futuro. Como é que a gente começa? Sujeito paciente, que antes na voz passiva era o objeto, mais o verbo to be no Simple Future. Então a gente vai ter um will be, sempre. E depois o verbo principal no participo passado. E o resto segue a mesma regrinha de sempre. Então nós temos aí o primeiro exemplo. Will Game of Thrones be finished in a tragic way? Então, Game of Thrones será terminado de uma maneira trágica? A gente pode observar aí o verbo to be no futuro simples e o verbo to finish no participo passado. Mesma coisa. This place will always be remembered as the place I had my first beer. Então, esse lugar sempre será lembrado como o lugar que eu bebi minha primeira cerveja. Mesmo esquema também, o lugar que passa a ser o sujeito paciente de ser lembrado. Então, will be remembered. Mesma coisa, mesmo esquema. Terceiro exemplo, my friend will be given a good job as soon as he stops playing video games all day. Então, meu amigo será dado será dado um bom emprego assim que ele parar de jogar videogame o dia inteiro. Então, mesmo esquema também, will be, verbo to be no simple future, né? E o given aí, que seria o verbo to give, que é dar, no participo passado, past participle. E aí, no último exemplo, aí nós temos the city will be the main host for the Alternative Music Festival. Então, a cidade... Calma, essa aí também está errada, porque não está na voz passiva. A frase está certa, na verdade, mas ela não está na voz passiva. Ela está na voz ativa mesmo. A cidade vai ser
anfitriã para o Festival de Música Alternativa. Ela não tem nenhum verbo no participo passado, então ela não está na voz passiva. Perdão aí, erro meu, galera. Sequela minha. Mas tá tranquilo? De boa? Então, beleza. Então, vamos lá, vamos para a próxima. A mesma coisa para o Future Perfect. O que vai mudar? Nada. A gente vai continuar com o will, só que aí a gente vai acrescentar o have been, que é o padrão do Future Perfect, né? Então, a gente vai ter aí o sujeito paciente, mais o will have been, sempre o will have been, porque é o verbo to be que vai entrar no Future Perfect. Então, e depois aí o verbo principal no participo passado, e aquele mesmo esquema. Então, by the time I get there, the test will already have been started. Então, até a hora que eu chegar lá, o teste já vai ter sido começado. Terá sido começado. Então, se eu quisesse passar essa frase para a voz ativa, por exemplo, na verdade, não tem como passar para a voz ativa essa frase, porque ela é de sujeito indeterminado, né? Então, ela não tem ninguém praticando a ação, só tem o fato do teste sofrer ação, né? Mas, por exemplo, nessa segunda aqui, a gente pode fazer isso. Então, by next week, the school will have been painted by John. Então, até a semana que vem, a escola terá sido pintada pelo John. A gente pode observar aí que tem o will have been, que é o verbo to be no future perfect, e aí depois o verbo principal, painted by John. Se a gente quisesse passar esse exemplo aí para a voz ativa, a gente teria falado que John will have painted the school by next week. Então, John terá pintado a escola até semana que vem. Beleza? Então, aqui no próximo exemplo, nós temos aí nada mais do que o exemplo anterior, só que na forma negativa, né? Então, by next week, the school won't have been painted by John. E aí, depois na forma interrogativa, will the school have been painted by John by next week? By next week by John. Mas aí, no mesmo esquema aí. Beleza? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Então a gente segue. Então vamos lá. Passive voice agora para os verbos modais, modal verbs. O que são os verbos modais? Aquele verbo can, may, might, aqueles verbos que eles são próprios assim, que eles têm algumas regrinhas, por exemplo. Então, como é que passa a ser o participação, não, desculpa, a voz passiva para frases que utilizam verbos modais? Ela passa a ser o verbo modal mais o verbo to be mais o verbo principal no participo passado. Isso só construção verbal. E aí a gente pode ter o sujeito paciente antes aí desse verbo modal, ou se for alguma pergunta, começa com o verbo modal, depois o sujeito, depois o be, depois o participo passado, depois o complemento, que nem a gente vai ver aqui nos exemplos. Os verbos modais aí que nem tinha falado são will, would, can, could, must. Esses verbos aí que eles são muito utilizados e que vocês já estão familiarizados aí, provavelmente, com tudo. Então, primeiro exemplo, nós temos aí, could the situation be any worse? Então, já em forma de pergunta, a gente começa com o verbo modal could, que é o passado de can. Depois nós temos aí o sujeito, the situation. Depois o verbo to be. E depois o complemento. Esse não é um caso de voz passiva, na verdade, né? Porque não tem nada no participo passado. Outro exemplo, outra sequela minha. Perdão aí.
E o segundo exemplo também, na verdade, não tem, né? We should be the ones living life outside. Então, nós devíamos ser aqueles que estão vivendo a vida lá fora. Também não tem nada a ver com a voz passiva. Então, deixa eu pensar aqui num exemplo que a gente possa usar só para ficar claro aí como é que ficaria. Deixa eu ver, já que eu coloquei 2 exemplos aí que, na verdade, não estão na voz passiva, né? Por exemplo, seu professor aí da escola quer que o dever de casa seja feito, e aí ele vai perguntar para você, can this homework be done by Friday, por exemplo? Então, a gente começa com o verbo modal, can, depois o verbo to be, normal, depois a gente começa com o verbo modal can, depois o sujeito, né, this homework, depois o verbo to be, e depois o verbo no participo passado, no caso o verbo to do, que vira done. By Friday, aí seria o complemento. Beleza? Esse tipo de exemplo aí, mas segue essa regrinha que está aí no slide. E são esses tipos de utilização. Basicamente, ele tem aquele mesmo padrão que já tinha, da gente quer passar alguma frase da voz ativa para a voz passiva, mantém um tempo verbal. O tempo verbal do verbo principal ele passa a ser do verbo to be, e o verbo principal ele vai para o participo passado. Inverte sujeito com objeto, né? Quem sofre a ação passa a ser sujeito, quem pratica a ação passa a ser objeto, e aí coloca algum complemento aí possível. Agora, galera, eu fiz uns exercícios aí para ver se está claro. O que vocês preferem fazer? Que vá fazendo junto, que eu dê uns 5 minutos para vocês fazerem, a gente corrige? Vocês decidem aí. Tanto faz por mim. Prefere fazer junto? Então, beleza, vamos fazendo junto. Tá. Não, então beleza. Vamos fazendo junto mas tá tudo claro aí para vocês, né? Deu para entender certinho, então vamos fazendo junto. Então vamos lá. Vamos começar aí. Complete the sentences in the passive voice using the correct verb form. Então, complete as frases, né, com a voz passiva, utilizando a forma verbal correta. Então, primeiro a gente vai ter a frase na voz ativa, do jeito que está. E aí a gente vai passar para a voz passiva. Então, primeiro aqui nós temos They can take the book. Então, aí é um exemplo aí com o verbo modal, por exemplo, o verbo can, né? Que vai virar o quê? The book can be taken by them. Certo? A gente mantém o verbo modal, adiciona o verbo to be, e depois coloca o verbo take no participo passado. Taken. Beleza? Outro exemplo aí, na letra B. You must obey the rules. Você deve obedecer às regras. Outro exemplo aí com verbo modal, aí estava difícil de eu pensar em algum, agora tá aparecendo vários. Mas, beleza. O mesmo esquema. Você deve obedecer às regras, né? Então, o que a gente vai fazer? The rules, que must be obeyed by you. Então, a gente mantém o verbo modal do jeito que está, adiciona o be depois, e o verbo principal vai para o participo passado. Então, the rules must be obeyed by you. Na letra C agora. My friends broke the window. Então, o que a gente vai colocar aqui?
The window, nós temos aí o verbo to break no passado, broke. O que a gente vai fazer? Verbo to be no passado, então the window was, e depois o verbo to break no particípio passado, que é o que? Broken. Então, the window was broken by my friends, ou só the window was broken também dá certo. Então, isso aí. Aqui. We will give a lunch here. Então, nós temos aí o verbo to give no futuro simples, né? Will give. O que a gente vai botar? A lunch. A gente vai jogar o verbo to be no futuro simples. Então, a lunch will be. E o give vai passar a entrar no particípio passado. Então, a lunch will be given here. Ou will be given by us. Também pode ser porque é quem praticou a ação, né? Que vira um complemento aí. E por último aí nós temos they were cleaning the room. Então, vamos lá. Nós temos aí uma situação de passado contínuo, past continuous. O que a gente vai fazer? Pegar o que era objeto, the room, vai virar sujeito. Então, the room, vamos colocar o verbo to be agora no tempo verbal que estava. Então, the room was being cleaned by them. Nem tá aqui. Então, the room was being cleaned by them. Certinho? Tranquilo, galera? Beleza, então. Eu acho que tem mais alguns exercícios aí, tem mais alguns aqui. Agora eles são meio que de marcar, mas também segue ainda o conteúdo de voz passiva. Hoje eu acho que não tem nenhum exercício do Enem, porque a aula passada foi só disso. Professor. Então. Oi. Pode falar. Porque, como eu estou assim, um pouco ausente também, eu não estou fazendo todos os exercícios, eu queria estar refazendo também. Esses exercícios estão naquele drive, ou não? Eles não estão no drive. Eu tinha passado no grupo do WhatsApp os exercícios que fez a aula passada. Eu pego lá. Eu pego. Se precisar, eu posso colocar no drive também. Não, beleza, mas se tá no grupo eu pego lá, tá? Não, beleza. Se precisar do gabarito também, que o gabarito só foi dado na aula, lá estão só os exercícios. Aí se tiver alguma dúvida... Pode me procurar. Eu te grito lá. Tá bom. Obrigada, viu? Tranquilo. Então, beleza. Vamos lá. Esse exercício aqui é da Unesp. E tá aí. Indique a alternativa que expressa o mesmo significado de when children watch TV, they encounter a wide range of places, people, and information. Então, nós temos aí uma frase bem grande e com um objeto, que é o que é encontrado, bem grande assim. Então, você tem aí a wide range of places, people, and information, é o objeto da frase na voz ativa. Isso vai passar a ser o sujeito. When children watch TV é só o complemento. E aí o they é o sujeito ativo, que na voz ativa ele vai passar a ser o objeto da voz passiva, né? Aquela inversão que a gente faz. E qual que é o tempo verbal? O verbo aí a gente pode ver que é to encounter, que está no presente simples. Então a gente vai botar o verbo to be no presente simples e vai manter. Então, como é que vai ficar aqui? Qual a alternativa que seria? A D a gente elimina, porque o complemento ele não varia, né? Que seria when children watch TV. Então vamos lá. A gente coloca o objeto na frente. Então vamos colocar a wide range of places, people and information. Então, uma grande gama aí de pessoas, de lugares, pessoas e informações. Por que isso? Porque o sujeito, ele, apesar de parecer estar no plural, ele está no singular. É a wide range. É uma gama de lugares, pessoas encontrada, entendeu? O principal é a gama, o núcleo do sujeito aí no português, né? Seria essa parte range.
Range. Então, como range é no singular, a gente vai usar o is. Então, a wide range of places, people and information is encountered. A resposta aí da letra C. Ficou claro? Ou ficou meio confuso assim? O que a gente fez foi alternar, né? Começar aí com que quem sofre a ação vai passar a ser o sujeito. Então, a gente começou com a wide range of places, people and information. A gente localizou aí o tempo verbal e como a gente vai flexionar ele. Então, por isso, is encountered. E a gente fez questão aí de não alterar o complemento. O complemento não muda. Então, é isso aí. Você vê que na letra E, ele muda o tempo verbal. Na letra D, ele muda o complemento e coloca o verbo to be no plural, o que não pode. Na letra B, ele só coloca o verbo to be no plural. E na letra A, ele também joga o verbo to be para o futuro. Ele muda o tempo verbal. Tranquilo? Então vamos lá. Outro exercício aqui, esse aí foi da PUC do Rio. Mesmo esquema de exercício aí. The passive voice is used in Orkut was quietly launched on January 22, 2004. Seria Orkut foi lançado em 22 de janeiro de 2004. Find the sentence that is also in the passive voice. Então, encontra a frase que também está na voz passiva. Então, dessas aí, qual que está na voz passiva? Vamos lá, letra A. Communities have never rejected new members. Então, comunidades nunca rejeitaram novos membros. A gente não vê aí o verbo to be. Não tem nem como. Se não tem verbo to be, não tem como estar na voz passiva. Então, não pode ser. Good ideas took shape at the end of the session. Boas ideias ganham forma no final da sessão. Também, sem verbo to be aí, claramente ela está na voz ativa. Letra C. Some communities have been able to control their growth. Então, essa aí tem o verbo to be, mas o verbo to be, ele é o verbo principal. Então, ele não está sendo acrescentado para colocar na voz passiva. Você vê, seria o verbo to be de be able. Então, também não é. Algumas comunidades são capazes de controlar o seu crescimento. Letra D. Several social groups could be connected by the internet. Aí sim nós temos uma ideia de voz passiva. Vários grupos sociais podem ser conectados pela internet. Na voz ativa isso ficaria the internet could connect several social groups. Entendeu? Então nesse aí, a presença do be, ela tá para dar a ideia da voz passiva. O tempo verbal dele, o certo é que ele está em could connect, seria com um verbo, uma frase, um exemplo de verbo modal aí, do verbo modal could. E aí o connect passa a entrar no participio passado, que nem a regrinha. Então a resposta aí é a letra D. Por que não seria a letra E? Young students are never tired of chatting with friends on email. Então, alunos novos, jovens, nunca estão cansados de conversar com amigos no e-mail. Também não tem voz passiva. O verbo to be aí é basicamente pelo fato dele ser o verbo principal mesmo, tá no presente. Então, a resposta aí é a letra D. Tranquilo, galera? Então, beleza. Tem mais uns exercícios aqui. Esse aqui é Advice 2009, eu nem sei o que é isso certinho, mas tem um exercício aí. Vamos lá. Do the passive voice of the sentence. He has made everything beautiful in this time. Então, como é que a gente faria aí? Qual dessas opções apresenta a voz passiva? Então, nós temos aí, he has made everything beautiful in this time. Então, ele fez tudo belo dessa vez.
Então, o sujeito que praticou a ação é ele, e aí o tudo belo seria aí o objeto. Esse objeto ele tem que virar sujeito. Então, a gente pode fazer aí everything beautiful. A oração ela está no presente simples, ou no presente perfeito, perdão, por causa do has made. Então a gente vai colocar o verbo to be no presente perfeito e o made vai continuar aí no participo passado, né? O verbo to make vai continuar no participo passado. Então, everything beautiful has been made by him. Então, o que nós temos aí in this time, in its time, everything beautiful has been made by him. Ou seja, isso aí tá na letra D. Por que não pode ser a letra B ou a letra A? Porque ele está usando had made. Não tem nada a ver, ele está mudando o tempo verbal. E nem tem verbo to be. Na letra B, ele mudou o tempo verbal também. Ele não manteve o presente perfeito. Ele botou was made. Que isso é passado simples. Na letra C, também usou was made. E na letra E, ele usou had been made. Ele passou por past perfect, não present perfect. Por isso, a letra D aí. Tranquilo também, galera? Tá dando para acompanhar os exercícios bem tranquilo disso, né? Uma vez que a gente aprende essa formulinha, não tem erro, não tem... Vamos lá, outra questão aí agora da UEM. Não sei que universidade é essa, mas é do vestibular dela. Então vamos lá. Indicates the passive form of the author wrote The Old Man and the Sea. Então, indique a voz passiva da frase The author wrote The Old Man and the Sea. Vamos lá. Nós temos aí que o sujeito que pratica a ação é the author, o autor, escreveu The Old Man and the Sea, é o nome do livro. Para isso, o nome do livro vai passar a ser sujeito, o livro, né? Então, The Old Man and the Sea, qual que é o tempo verbal que a gente está? Já que a gente tem wrote aí, é claramente o passado simples do verbo to write. Então, a gente vai ter que colocar o verbo to be no passado simples e o verbo to write no participo passado. Então, The Old Man and the Sea, isso parece que está no plural, The Old Man and the Sea, mas é o nome do livro. Então, já que é o livro, The Old Man and the Sea, o verbo to be ele vai estar para um sujeito no singular. Então, por isso, was written, entendeu? Was, que é o verbo to be no passado, written, que é o verbo to write no participo passado. Então, by the author. Então, a resposta aí é a letra C. A letra C. The Old Man and the Sea was written by the author. Não pode ser a D. Porque ele nem tem verbo to be, não tem como estar na voz passiva. Não pode ser a letra B. Porque ele troca o tempo verbal, ele não mantém no passado simples, ele troca para o passado contínuo. E isso muda o sentido. E a letra A não pode ser porque ele simplesmente troca wrote por has written. Ele troca o tempo verbal assim, não coloca na voz passiva, ele só troca o tempo verbal. Beleza, galera? Tranquilo, né? E agora é o último de hoje aí. Pelo visto, vocês estão tranquilos aí também nesse assunto. Então, só mais essa para fechar aí. Passe para a voz passiva. E aí tem, they said to us, don't go. Ah, estranho. Que isso aí, na verdade, não é voz passiva, né? Opa! Hoje eu tive alguns erros aí, mas isso aí também não é um exercício de voz passiva, galera. Isso aí é um exercício de reported speech. Eu acho que vocês não tiveram essa aula ainda. Reported speech é quando você vai reportar o discurso de alguém, né? Você vai fazer o discurso indireto, né? Então, nesse caso, a gente tem no discurso direto, they said to us, don't go. Tá direto, eles disseram pra gente, não vá. E aí a gente quer reportar de maneira indireta, então they told us not to go, seria o certo. Mas não tem nada a ver com voz passiva.
Foi uma sequela minha aí na hora de colocar o exercício. Mas, então era aquilo aí de exercício, não foge da regra nenhuma. É sempre aquilo mesmo que a gente viu. E bem tranquilo, né? Certinho, então, galera. A gente, então a gente fica aí, vai ter um recesso aí até dia 5 de outubro. Bom recesso, descansem um pouco aí para a gente voltar dando continuação aí. Obrigado. Qualquer coisa podem perguntar no grupo, correr atrás de mim aí, se precisar de alguma coisa. E é isso aí. Obrigado aí. Até mais. Boa noite.